Ai ala, e alaleiro, ali alareiro, lá e ala, e alaleiro, uleiro, lá e ala, e alaleiro, ali alareiro, lá e ala, e alaleiro, uleiro, lá. Pé de milhos, andarilhos, com os nossos filhos, procurando 20 milhas pelas nossas filhas, protegendo milharais como as nossas mães, perseguindo animais como os nossos pais. Comparando a roxinóis, tal nossos avós, flutuando pelos rios como os nossos tios, fungos, cogumelos, limos como os nossos primos. Tanta gente tão aflita que eu nem sei ainda se transforma o trigo em pão para nossos irmãos, ou transforma o pão em trigo para nossos amigos que estão salvos do perigo do primeiro abrigo, procurando girassóis como todos nós. Ai alá, e alaler, ali alareiro, lá e alá, e alaler, uleiro, lá e alá, e alaler, ali alareiro, lá e alá, e alaler, uleiro, lá é. Pé de milhos, andarilhos, como os nossos filhos, procurando 20 milhas pelas nossas filhas, protegendo milharais como as nossas mães, perseguindo animais como os nossos pais. Comparando a roxinóis, tal nossos avós, flutuando pelos rios como os nossos tios, fungos, cogumelos, limos como os nossos primos. Tanta gente tão aflita que eu nem sei ainda se transforma o trigo em pão para nossos irmãos, ou transforma o pão em trigo para nossos amigos que estão salvos do perigo do primeiro abrigo, procurando girassóis como todos nós. Ai alá, e alalê, ali alareiro, lá e alá, e alalê, uleiro, lá e alá, e alalê, ali alareiro, lá e alá, e alaleiro, uleiro, lá. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula sobre constelação familiar. Então, o tema de hoje, como eu disse, é constelação familiar. E qual que é o desafio, o problema desse tema? É justamente reconhecer os princípios sistêmicos. Quando nós temos dificuldades na vida, é por conta justamente de algum princípio, né? E a constelação traz esses princípios para a vida da gente. Quem idealizou isso foi Bert Hellinger. Então, quando eu tenho algum problema, está provavelmente ligado, né, a um desses princípios. Tá? Então, o grande desafio do tema das constelações justamente são esses princípios sistêmicos ou leis do amor, como você prefere dizer. Tá? E a causa desse problema é justamente quando eu desconheço os princípios sistêmicos. Tá? Quando eu não tenho conhecimento do que são princípios sistêmicos, como eles atuam, né? Então eu geralmente enfrento problemas na minha vida conjugal, na vida financeira, na vida profissional, até mesmo na vida espiritual. Tá? Então nesse sentido, né, quando a gente sabe que a causa do problema é justamente não conhecer os princípios sistêmicos, né, a solução seria você conhecer os princípios sistêmicos. Porque a partir do momento que eu conheço as leis que regem a vida, a chance de eu sofrer diminui e bastante. Eu sempre digo que as leis da vida são como regras, né? Imagine que você tem um carro, mas você não sabe que existe a regra do sinaleiro, do sinal vermelho. E tem lá um sinal vermelho e você não sabe daquela regra e você acaba passando pelo sinal vermelho, coloca em risco a sua vida, a vida de outras pessoas. Muitas vezes você é multado, né?
e quando vem a multa na sua casa, você se pergunta, mas por que eu levei essa multa? Né? O que aconteceu de errado? Eu dirijo tão bem, né? Eu não ultrapassei o limite de velocidades, né? O que está acontecendo? Acontece que existe uma regra que diz que quando o sinal é vermelho, né? Para você parar o teu carro, né? Então, quando você desconhece as regras, as leis de trânsito, você leva multa. Acontece um monte de coisa, né? Você, por exemplo, causa acidente, você sofre acidente, né? Enfim, né? Você tem perdas materiais, o seu carro estraga, você pode colocar em risco o seu corpo físico, a sua vida, porque você desconhece das leis, né? Então, na vida, da mesma forma, quando eu desconheço dos princípios sistêmicos, eu coloco a vida de outras pessoas em risco, a minha vida em risco, eu tenho danos materiais, danos espirituais, físicos, mentais, enfim, tá? Então, da mesma forma. Então, isso é a causa, né? A solução é eu conhecer, tá? Os princípios sistêmicos, tá bom? Então, para isso, eu vou propor nessa aula um passo a passo, para que você conheça os princípios sistêmicos. Então, eu vou fazer 3 momentos. O primeiro, vou falar sobre, tá? O que são os princípios sistêmicos, né? E depois eu vou falar do reconhecimento desses princípios. E terceiro, eu vou fazer uma análise, né, cotidiana, né, desses princípios através dessa música que eu cantei aqui no começo da aula, chamada Pés de Milhos, tá? Então vamos lá, vamos para o passo a passo. Primeiro, conhecer os princípios, né? Então, quais são os princípios? São 3: pertencimento, compensação e ordem, tá? Então, primeiro passo, você saber que eles existem, né? E que são 3, né? Pertencimento, compensação e ordem, tá? Então, esses são os princípios. Esse é o primeiro passo para que a gente não tenha problemas com a constelação, não tenha problemas com a vida, com a terapia. É você saber que existem os princípios. Esses princípios, eles existem, né? E é pertencimento, compensação e ordem, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo é você reconhecer que eles existem. Não basta só você saber que eles existem, mas é preciso que você respeite esses princípios sistêmicos. Você precisa reconhecer que eles existem. Por que isso é importante? Porque os princípios nada mais são do que leis da natureza, né? E as leis da natureza são as leis da natureza. Quando você chegou ao mundo, elas já existiam, né? Então, assim, elas existem, independente da sua vontade, do seu desejo, do teu sonho, elas vão existir e vão exercer força e impacto sobre você, tá? Então, como são leis da natureza, elas são invisíveis. Vocês lembram da lei da gravidade? Então, você pode fazer uma pequena comparação com a lei da gravidade. A lei da gravidade existe? Existe. Mas você consegue visualizar ela? Não, você não consegue pegar ela na mão. Ela não é algo a princípio palpável. Mas não é porque ela não é diferente de uma caneta, né? Que eu consigo pegar a caneta, né? Mas não é porque ela não é palpável a princípio que ela não existe, né? Experimenta você pedir para uma pessoa para ela subir num prédio de 10 andares e pular lá do 10º andar. Ela teria coragem de fazer isso? Ou você mesmo teria coragem de fazer isso? Aí é que tá, né? Você sabe que se você pular de lá, o que vai acontecer? Você vai ser puxado para baixo, né? E nesse puxado para baixo, você vai se espatifar no chão. Se você não tiver... Você pode ter uma sequela e muito provavelmente vai morrer, né? Então por quê? Lei da gravidade. Ah, mas eu não estou enxergando, não tem nenhuma placa escrita aqui. Lei da gravidade. Pule do 10º andar e vai morrer em menos de 10 segundos. Não existe isso, a princípio, né? Porém, a gente sabe que existe a lei da gravidade. Então, as leis do amor funcionam da mesma forma. Então, embora não sejam palpáveis, é preciso que você reconheça elas, tá? Então, o que é reconhecer? É você saber que ela existe e respeitar, tá? Então, por exemplo, a lei do pertencimento. Eu devo reconhecer que eu pertenço. O que é pertencer? É fazer parte. Mas, Diego, eu faço parte do quê? Bom, pelo menos você faz parte da sua família, né? Geralmente é o primeiro núcleo social que a gente vive. A gente nasce lá, né? Pai e a mãe, né? Teoricamente, né?
pai e mãe. A gente, grande parte das pessoas tem irmãos, não são todas, né? Tem algumas que são filhos únicos ou filhas únicas, mas, né, pai, a mãe e os irmãos. Então, isso é você respeitar a lei do pertencimento, é saber que você faz parte da sua família, tá? Você não é um ser sozinho no mundo, você faz parte. Isso é pertencimento. Depois você faz parte do grupo da escola, você entra, vai no pré, na primeira série, na segunda, na terceira. Lá na escola tem secretária, tem diretor, tem faxineiro, tem merendeira, tem zeladora, tem supervisor, tem pedagogo, enfim, né? É um grupo, né? É uma comunidade de destino, como diz a minha professora de constelação, né? E aí, depois você vai para a empresa, né? Lá na empresa também tem um grupo, tem o gerente, tem o subgerente, tem o supervisor, tem a faxineira, tem o vendedor, tem o contador, enfim, né? Tem o fornecedor, é um grupo que pertence, né? Na igreja também tem um grupo de jovens, tem a catequese, enfim, né? A gente pertence a um grupo, a gente está o tempo todo ali pertencendo a alguma coisa, pertence ao bairro onde você mora, a comunidade onde você mora, enfim, tá? Então, reconhecer que você pertence, que você não é sozinho no mundo e que você não é nem mais nem menos que ninguém, você pertence, tá? E toda vez que alguém é excluído do grupo, existe um sofrimento, tá? Então, lei do pertencimento. Segunda lei, a lei da compensação, é o equilíbrio entre o dar e receber. Em toda a comunidade que você está inserido, você está fazendo trocas. Aí você pensa, nossa, mas eu faço trocas com meu pai, com a minha mãe? Em tese faz, porque você recebe do seu pai, da sua mãe a vida, recebe muitas outras coisas, né? Faz ajuda dos seus irmãos, recebe ajuda dos seus irmãos. Quando você vai para o relacionamento de casal, você dá e recebe ajuda, né? Então, o dar e receber, né? Compensação. E terceiro, a ordem, que diz que existe uma hierarquia nas organizações, na sua família, na empresa, na escola, etc. Quem chega primeiro tem precedência, então devemos respeitar e honrar quem chegou por primeiro, né? E aí, a partir disso, tomar o nosso lugar. Ó, eu sou o filho, eu sou o gerente, eu sou o funcionário, eu sou o colaborador, eu sou o aluno, eu sou o professor. E aí exercer, né, o meu papel ali e crescer dentro dessa comunidade, tá? Então, reconhecer o pertencimento, a compensação e a ordem, tá bom? E o terceiro passo é nós observarmos como que essas leis atuam no dia a dia. E para isso, eu vou utilizar a música como ferramenta de cura. É uma ferramenta que eu adoro para explicar constelação. Então vamos lá. O primeiro trecho dessa música, que é chamada Pés de Milho, de um cantador baiano chamado Xangai, diz assim: pés de milhos, andarilhos como os nossos filhos, procurando 20 milhas pelas nossas filhas, protegendo milharais como as nossas mães e perseguindo animais como os nossos pais, né? Então percebe, tá o tempo todo falando do quê? Do reconhecimento do pertencimento, né? Pés de milhos, andarilhos como os filhos, procurando 20 milhas como as filhas, protegendo os milharais como as nossas mães e perseguindo animais como os nossos pais. Então, diz do nosso núcleo familiar, da nossa alma, né? Nós pertencemos a uma alma, né? Filho, filha, mãe e pai, né? Então aqui está falando de vínculos, né? O pai, a mãe e os filhos, né? Então esse trecho da letra fala muito sobre o pertencimento, né? Pés de milhos, andarilhos como os nossos filhos, procurando 20 milhas pelas nossas filhas, protegendo milharais como as nossas mães e perseguindo animais como os nossos pais. Está falando o tempo todo de pertencimento. Então é muito importante a gente perceber que o pertencimento está na nossa família, né? Por que pertencimento? Por quê? Porque existe pai, existe mãe, existe filho e existe filho, né? Então quando eu reconheço isso, eu consigo viver mais em paz, em harmonia, prosperidade, saúde, felicidade, enfim, tá bom? Então eu espero verdadeiramente ter contribuído com você através dessa aula. Um grande abraço e até a próxima!